gente, o exercício que a gente vai resolver hoje é da Universidade de Fortaleza e ele costuma causar bastante confusão. Ele fala que sobre um paralelepípedo de granito de massa 900 kg, apoiado sobre um terreno plano e horizontal, é aplicada uma força paralela ao plano de, aí ele fala F igual, né, para enfatizar que é a força, 2.900 newtons. E aí ele fala que os coeficientes de atrito dinâmico e estático entre o bloco de granito e o terreno são 0,25 e 0,35 respectivamente. Então, o coeficiente de atrito dinâmico é 0,25 e o coeficiente de atrito estático é 0,35. E aí vocês lembram a diferença entre o atrito dinâmico e o atrito estático? Vou fazer uma representação aqui para a gente lembrar a diferença. Então, temos aqui um suposto plano inclinado, obviamente bem suposto, é um bloquinho que eu tenho aqui dos meus compromissos. E aí eu vou pegar um objeto que no caso é o meu celular. Então ele está aqui em cima, né? Ele não está se movimentando. Eu vou fazer a representação para um plano que está inclinando para ficar fácil de vocês visualizarem, mas não precisaria ser. Pode ser para um plano horizontal, igual está acontecendo aí, para uma força que está empurrando ele e vai se alterar. Então vejam bem, meu bloquinho está na horizontal, não existe tendência de escorregamento, não tem força de atrito. Mas se eu começo a inclinar, começa a ter uma tendência de escorregamento, né? O normal seria que ele simplesmente caísse, só que não está caindo porque tem uma força de atrito entre a capinha do meu celular e o bloquinho, que atrapalha o movimento. Então, é para trás aqui na rampinha. Esse coeficiente de atrito é estático, porque o meu celular está parado. Existe um limite que ele consegue segurar, digamos assim, que ele vai conseguir ficar parado. Então, presta atenção. Espero não derrubar meu celular no chão. Vou tentar pôr aqui para cair em cima de mim. Então, eu vou aumentando a inclinação e o coeficiente de atrito estático ainda está segurando, por isso que ainda é estático, por causa da força de atrito ainda estar sendo balanceada pelas outras forças, né? Então, fica tudo ali paradinho. Ou, no caso, as outras forças serem balanceadas pelo atrito. E aí vai chegar uma hora que ele escorregou. Foi muito rápido, espero que vocês tenham visto. Mas a hora que ele escorregou, o coeficiente deixou de ser de atrito estático, deixamos de ter uma força de atrito estática e começou a ter uma força de atrito dinâmico. E por que isso acontece tão depressa? Percebe a diferença entre os valores. O valor do coeficiente de atrito dinâmico é bem menor. Então, a hora que ele começa a se movimentar e o atrito deixa de ser estático e passa a ser dinâmico, a força de atrito diminui e daí ele vai bem rapidinho, né? Tem essa, como se fosse um degrauzinho. Sabe quando você está tentando empurrar tipo um sofá, uma coisa bem pesada, e aí a hora que começa a se mexer parece que fica mais fácil? É que realmente fica mais fácil. O atrito se torna um atrito dinâmico e aí ele vai ter um valor menor. Então, essa é a ideia. E é isso que a gente vai usar para esse exercício. Então, ele fala para a gente considerar que a aceleração da gravidade do local é 10 metros por segundo ao quadrado, que inicialmente o bloco está em repouso. Então, inicialmente, a gente teria um atrito estático. E ele quer saber justamente a força de atrito que age no bloco com aquela força ali aplicada. Será que ela vai ser suficiente para movimentar ele ou não? Então, para a gente analisar as forças, eu desenhei esse bloco grandão aqui em cima de mim. E a gente vai desenhar as forças que agem sobre ele para a gente poder fazer a análise da força de atrito e tal, para a gente descobrir o valor dela, né? Saber qual dos atritos aqui é. Então, as forças que agem sobre esse bloco, ele está no planeta Terra, então ele é atraído pelo planeta Terra, a gente tem a força peso. Ele está sobre um apoio, que ele falou que é horizontal e plano, então esse apoio está fazendo uma força sobre ele que é anormal, que nesse caso é para cima, porque o apoio é horizontal, e a anormal é sempre perpendicular ao apoio. A força F está empurrando o bloco para a direita, então existe uma tendência de movimento para a direita, portanto o atrito vai ser contra, vai ser para a esquerda. E a nossa questão é justamente qual tipo de atrito a gente tem aí. Para a gente saber qual tipo de atrito a gente tem aí, a gente tem que analisar o valor máximo da força de atrito estático. Esse valor máximo, se for menor do que a força que está sendo aplicada, aí ele está se movimentando para lá, e aí a nossa força de atrito é dinâmica e não é mais estática. É dinâmico, não é mais estático. Então, a gente precisa desse limite para a gente poder analisar. Então, vamos calcular esse limite, que é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. O coeficiente de atrito estático, ele falou que é 0,35, e a normal a gente sabe que é igual ao peso, porque na vertical o nosso bloquinho está equilibrado. Então, a normal vai ser igual a m vezes g, que é o peso. A massa é 900, a gravidade é 10. Deixa eu sair daqui. Vai ficar, então, 900 vezes 10, que dá 9.000 newtons, isso é normal. E a gente vai substituir aqui junto com o coeficiente de atrito para calcular a força de atrito. Vai ficar 0,35 vezes 9.000, fazendo essa multiplicação dá 3.150. 3.150
é a maior força de atrito estático possível. E esse valor claramente é maior do que 2.900 N. Ou seja, o nosso bloquinho não está se movimentando, ele é maior do que a força F. Aí eu vou tampar aqui que a gente já usou esse valor. E agora é que vem a parte que eu falei que causa confusão. Normalmente, o que acontece? As pessoas, em geral, calculam o valor dessa força de atrito até que certo, né? Porque não é a parte mais difícil. E aí, olha lá nas alternativas, atrito vale 3.150, marca a letra C. E a resposta não é a letra C. Porque, veja bem, gente, tem como o atrito ser maior do que a força que está sendo aplicada? Se o atrito fosse maior do que a força que está sendo aplicada, esse bloquinho estaria se mexendo para a esquerda, sendo empurrado pelo atrito. Isso não faz muito sentido, né? O atrito atrapalha, ele não me empurra. Então, o que vai acontecer na situação em que a gente tem o atrito estático é que conforme a força que está empurrando ele aumenta, o atrito vai aumentar junto. Então, quando não tinha nenhuma força empurrando, não tinha atrito estático nenhum, que era o que estava acontecendo no meu bloquinho ali no horizontal, lembra? Conforme eu fui aumentando a inclinação do meu bloquinho aqui na minha representação, o que foi acontecendo é que a componente paralela ao plano, seria a componente x do meu peso, que é o que faz cair alguma coisa num plano inclinado, ela vai aumentando e o atrito estático vai aumentando junto até chegar naquele limite, né? Então, para o bloco ficar em equilíbrio, as forças que atuam sobre ele têm que ser anuladas entre elas, né? Elas precisam, nesse caso, as forças que estão na mesma direção têm que ser iguais. Então, o peso anula com a normal, a força F anula com a força de atrito. Então, na situação em que a gente tem uma força de 2.900 newtons sendo aplicados para a direita, a força de atrito anula esses 2.900 newtons, para a resultante ser igual a zero. Portanto, a nossa força de atrito, na verdade, vai ter exatamente o mesmo valor da força F aqui de cima. Aí, eu vou ficar aqui que nada vai. Por isso, a nossa força de atrito vai valer 2.900 newtons, que é a força F. Para ele ficar em equilíbrio, resultante zero aqui e aqui. Então, a resposta não é a letra C, e sim a letra B, 2.900 newtons. E é isso. Espero que vocês tenham acertado, que vocês tenham entendido. E até a próxima, depois de amanhã. Tchau, tchau.